Olá, quarto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, hoje é dia 7 de agosto de 2020 e a nossa aula será de História. Nós devemos pegar a apostila no grupo 7, na página 170, Urbanização do Rio de Janeiro. Já falamos um pouco sobre urbanização, sobre industrialização e hoje nós vamos falar especificamente sobre o estado do Rio de Janeiro, que é um estado da região sudeste do Brasil. Urbanização. As cidades brasileiras passaram cada uma a seu tempo pelo processo conhecido como urbanização. A urbanização está relacionada à implantação de infraestrutura urbana, como sistema de esgoto, iluminação pública, transporte, pavimentação das ruas, avenidas, entre outras coisas. E foi isso que ocorreu com o Rio de Janeiro, toda essa movimentação e essa modificação. Nós estamos vendo aí na página 170, Ambrósio Leitão da Cunha, Barão de Mamoré, fotografia do século XIX. O Rio de Janeiro no final do século XIX. Como vimos, a vinda da família real portuguesa trouxe muitas mudanças para a cidade do Rio de Janeiro. A família real portuguesa chega no Rio de Janeiro no ano de 1808, como já estudamos. Como capital do Império, o Rio de Janeiro permaneceu em evidência durante todo o século XIX, tendo a sua população adotado costumes europeus. Nesse período, portanto, a cidade recebeu melhorias que foram muito importantes nesse processo de urbanização, como rede de esgoto em 1862, abastecimento de água nas moradias em 1874, iluminação a gás em 1854. Olha, então a energia não era elétrica, a iluminação era feita a gás, bem diferente de tudo que nós vivenciamos hoje. Então, por que modificou tanto o Rio de Janeiro? Por conta da chegada da família real, que veio morar na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Até então, a cidade do Rio de Janeiro era uma simples cidade brasileira. Quando chegam os europeus, mais ou menos 15 mil pessoas, eles querem dar um ar, de cidade europeia. E aí começa o processo de urbanização diferenciada. Todas essas mudanças refletiram a intenção de transformar a capital do Império Brasileiro em uma cidade moderna de acordo com os modelos da época, que eram as cidades europeias. Era comum, portanto, ver pessoas frequentando lojas de roupas francesas, tomando chás e confeitarias e espalhavam-se, pelas ruas, dando a impressão que estavam vivendo na Europa. Urbanização do Rio de Janeiro na Primeira República. Em 1889, o Brasil deixou de ser um império e tornou-se república. A partir desse período, várias mudanças aconteceram, impactaram a sociedade brasileira e geraram o crescimento da população, que se instalou principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República no Brasil. O Brasil deixa de ser império e passa a ser república, e as mudanças, as modificações nas grandes cidades alavancam, crescem rapidamente. Um dos principais fatores que levaram a esse crescimento populacional foi a imigração de ex-escravos, imigrantes europeus, alguns fazendeiros, entre outros. As cidades, portanto, precisaram se adequar à população que nela se concentrou, o que desencadeou medidas de urbanização. Então, muitas pessoas do campo deixam o campo e vão para as cidades, e as cidades começam a crescer. Com o crescimento, aumentam-se as residências, a quantidade de ruas, e a cidade tem que se desenvolver. Em 1888, a escravidão foi abolida. Princesa Isabel assina a Lei Áurea. Parte da população dos libertos, dos escravos, acabou permanecendo no campo. A maior parte deles, porém, deslocou-se para cidades em busca de melhores condições de vida. No entanto, ao chegarem na cidade, os libertos não conseguiram viver em boas condições, pois eles não se desprendiam de dinheiro, sofriam preconceito e passavam por grandes dificuldades. No Rio de Janeiro, eles procuraram um abrigo no centro da cidade, próximo aos portos. Não havia infraestrutura, não tinha saneamento básico
e muitas vezes viviam em casas coletivas, denominadas cortiços, que ofereciam condições de vida precárias. Da mesma forma, eles sofriam com a má alimentação, disseminação de doenças, como febre amarela, peste bubônica, a varíola e a tuberculose. Então, esses escravos que migram das fazendas depois da libertação, em 3 de maio de 1888, chegam no centro do Rio de Janeiro e eles não têm dinheiro para sobreviver em uma casa, né? Não têm condições de vidas boas. Então, o que é que eles fazem? Eles arrumam casas, geralmente abandonadas e com um espaço bem amplo, e eles se aglomeram. Então, essas casas são chamadas cortiços. Geralmente, nos cortiços, tem vários cômodos. Cada família ou um grupo de pessoas moram nesse determinado cômodo. Ali eles fazem as refeições, ali eles dormem. E o banheiro, geralmente, um banheiro só coletivo, para todo aquele grupo gigante de pessoas. Então, se ali viver 50, 60, 100 pessoas, todos vão usar 1 ou 2 banheiros. Então, com isso, o que é que acontece? As doenças aumentam, né, rapidamente. Quando um está infectado, as doenças começam a aumentar. A falta de higiene trouxe a peste bubônica, que nós já estudamos, transmitida pela picada, né, da pulga que picava o rato. A febre amarela também, a varíola e a tuberculose, né, ficam em grande quantidade, né, atacam as pessoas que moram nesses cortiços. Nós estamos vendo aí Morro da Providência, início de uma ocupação no século XIX. As habitações eram construídas precariamente. Precária, a gente quer dizer sem condições, né, para moradia, sem condições para permanecer ali uma família com vida saudável. E seus moradores em constante risco de desmoronamento. Então, além de surgirem os cortiços, alguns, né, desses negros também foram para a região dos morros e começaram a ser construídas as favelas. O que é que acontece? Por ser uma condição, uma construção de forma irregular, muitas vezes são soterradas nos desmoronamentos com a chuva, né? Muitas vezes são acometidas por grandes epidemias, quando se dissemina numa favela, que ali não chega água tratada, não temos tratamento de esgoto e assim por diante. A regeneração. Ao assumir o mandato presidencial em 1902, Rodrigues Alves autorizou uma série de reformas urbanas para modernizar a cidade do Rio de Janeiro, as quais ficaram conhecidas como regeneração. Regeneração quer dizer refazer o processo, né? Nós estamos vendo aí a Avenida Central, Rio Branco, durante a reforma de Pereira Passos. É uma foto que visualiza o Morro do Castelo demolido para a construção de uma obra. Entre as medidas tomadas estavam a abertura de novas avenidas, a reforma de praças, a reforma de locais públicos. Todas essas ações foram inspiradas nas reformas realizadas em Paris, na França. Então, eles queriam transformar o Rio de Janeiro, fazer do Rio de Janeiro, né, uma aparência como Paris, a cidade da França. Tinham 3 objetivos essas reformas. A reforma da região portuária, que é do Porto, do Rio de Janeiro, saneamento da cidade e a reforma urbana. Saneamento, tratar a rede de esgoto e a água também. Especialistas foram contratados para gerenciar cada um desses projetos. Com relação às reformas urbanas realizadas, elas fizeram com que as construções antigas e os cortiços fossem derrubados, para dar lugar a modernos edifícios e avenidas, no movimento que ficou conhecido como Bota Abaixo. Com isso, milhares de pessoas foram despejadas de suas casas e, sem ter para onde ir, foram obrigadas a construir barracos e fizeram habitações mais precárias ainda nos morros, com os restos das demolições, iniciando-se assim a formação das conhecidas favelas. Então, as pessoas desocuparam o centro do Rio de Janeiro, desocuparam os cortiços, que eram os grandes casarões, que tinham sido ocupados numa ocupação irregular, e foram para os morros e iniciaram-se assim as favelas. O que foi construído no lugar onde foi desocupado? Belos edifícios, hotéis, restaurantes, padarias, né? Tendo em vista que a cidade do Rio de Janeiro é um ponto turístico muito famoso no Brasil. Aí nós estamos vendo o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a fachada.
a fachada antiga em 1904 e agora como ele é em 2010, né? Foi durante o governo de Pereira Passos que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi projetado. O projeto ficou a cargo do arquiteto francês Albert Gilbert e do engenheiro Francisco de Oliveira Passos, filho do presidente, e foi inspirado no Teatro da Ópera em Paris também. Então Paris, né, era um alvo, é uma cidade, né, muito boa ainda, também é um ponto turístico no mundo. Então, muitas criações no Rio de Janeiro se inspiraram nas criações de Paris. A revolta da vacina. Nós estamos vendo aí duas representações, uma charge, né, as pessoas lutando aí com os agentes da saúde, com os profissionais da saúde, que na verdade é uma charge, é brincadeira, né? Que eles não queriam tomar a vacina, porque chegou uma hora que foi instituída a vacina no Rio de Janeiro. Né? Todo mundo era obrigado a tomar a vacina. E quem não queria também era forçado a tomar. E embaixo nós estamos vendo aí uns bondes sendo virados, eles incendiavam, né? Viravam os bondes por conta da revolta da vacina em 1904. As pessoas se revoltavam, eu não quero ser vacinado, como o presidente da República instituiu uma lei obrigando que todos se vacinassem, eles se revoltavam, fazia como o povo faz hoje, colocavam fogo nos bondes, viravam, já existia aí a população rebelde, né? Como vimos, o projeto de regeneração tinha mais um foco. Não bastava então somente embelezar a cidade para dar ar moderno, Pereira Passos queria também combater as doenças, as pragas que estavam presentes na vida dos habitantes da cidade do Rio. Para essa tarefa, Rodrigues Alves convocou um médico sanitarista com o nome de Oswaldo Cruz, que assumiu a diretoria da saúde em 1913. Para combater a peste bubônica, doença transmitida pelas pulgas do rato, Oswaldo Cruz realizou uma grande campanha formando as brigadas sanitaristas. Essas brigadas saíam às ruas, entravam nas casas para caçar os ratos, incentivavam a população a caçar os ratos também e, em troca, eles recebiam uma pequena recompensa em dinheiro. Já para acabar com a febre amarela, o sanitarista realizou uma campanha de conscientização pública, a fim de efetuar a limpeza nas casas, em terrenos baldios, evitar lixo acumulado, água parada nos quintais. Contudo, enfrentou grande resistência da população, pois na época, poucos acreditavam que o transmissor da febre amarela fosse um mosquito. O governo prendeu os revoltosos, pondo assim fim nos movimentos. Apesar da reação popular, a febre amarela foi erradicada nessa época. Em seguida, ele passou a combater a varíola. Em novembro de 1904, o governo instituiu a vacina obrigatória, permitindo aos agentes da saúde que entrassem nas casas e vacinassem as pessoas, mesmo contra a vontade delas. Houve muita resistência. Alguns políticos discursavam, né, na Câmara, no Senado, contra a vacina obrigatória. Os jornais dividiam-se. Alguns eram contra a medida e outros eram favoráveis. Havia pouca informação sobre a varíola, o que gerou insegurança à população, a qual criou um movimento contra a vacina obrigatória. Bem parecido com o que estamos vivendo hoje, né, quarto ano. Hoje nós temos aí o Covid, né, e algumas pessoas falam a favor de alguns medicamentos, outras contra, e assim a população é que vai sofrendo todas as consequências do vírus, né? E a página 175, após a regeneração, no início do século XX, o Rio de Janeiro passou por transformações urbanísticas em razão da política de Pereira Passos. Após o bota abaixo, onde as pessoas tiveram que deixar as suas casas, e em grande maioria foram para as favelas, a Avenida Central passou a ter edifícios modernos, inspirados na arquitetura de Paris, atraindo lojas, restaurantes, cafés. As calçadas tornaram-se um ponto de desfile de homens e mulheres vestidos com roupas luxuosas de característica europeia. Ali também se instalaram escritórios, empresas, jornais e era um lugar de grande circulação. Neste período, a energia elétrica chegou no Rio de Janeiro e as principais capitais do país, né? E aí chegaram também os bondes elétricos,
substituíram os de tração animal e as ferrovias expandiram-se para todo o interior. Nós estamos vendo aí a Avenida Central do Rio de Janeiro, estamos vendo também uma fotografia da entrada da Avenida Mangue de Augusto Alta, também no Rio de Janeiro. Então aqui nós estamos vendo, né, como é que ficou o processo de urbanização. Virando a página do 176, vocês vão fazer como atividade, 177 também como atividade, 178 e 179. Bom trabalho a todos, já já nos encontramos para a aula online.